Salmo 133. Estávamos no monte, sexta-feira. Subimos com um propósito pela congregação Ebenezer. E chegando ali, oramos ao Senhor. E a presença de Deus foi notória já ao chegar no monte. Foi muito forte que Deus fez lá. Os que foram, viram e sentiram como a presença de Deus foi forte. Descemos aproximadamente 1h pouca da manhã, porque tinha pessoas que iam trabalhar outro dia, senão ficaríamos lá. Tão forte, tão gostoso que estava aqui no lugar naquela noite. E eu comecei a perguntar ao Espírito de Deus. Eu indago muito o Espírito de Deus e pergunto a Ele por que certas coisas mudaram dentro da igreja. Por que certas coisas não acontecem mais em nosso meio. E Ele foi ministrando dentro do meu coração de uma forma tremenda. E eu vou dizer aos amados essa noite, o tema dessa mensagem que vou pregar em poucos minutos é a comunhão que traz a unção. Amados, podemos seguir os mesmos dogmas, podemos seguir o mesmo credo, podemos seguir a mesma liturgia, mas se nós não estivermos em comunhão, a unção do Espírito Santo não vai se manifestar no nosso meio. Existe uma diferença entre vir na igreja e estar na igreja. Existe uma diferença entre louvar e cantar. Mas se você é igreja, o Espírito Santo já se move dentro de você. Que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre as orlas das suas vestes. Pai amado e Pai querido, nesta noite queremos te exaltar pela tua palavra, que ela é forte, ela é eficaz, ela entra, ela penetra, ela levanta, ela traz vida. Em nome de Jesus, nos ajuda, amém. Podeis tomar assento. Amados, ao ler esta palavra, o autor deste salmo é Davi. É Davi que escreve este salmo. Davi é o autor do Salmo 133. E ele usa um termo interessante. Ele fala que é bom e que é suave. Ele fala de bem, e ele fala de prazer, e ele fala de bem-estar. Ele está falando que é gostoso, que é bom, que os irmãos vivam em união. Quando nós vamos olhar dentro da Bíblia Sagrada, nós vemos várias crises dentro de vários lares. O primeiro irmão da Bíblia, os primeiros irmãos, melhor dizendo, teve problema. Caim não soube suportar a graça de Deus na vida do irmão. Ele pega, mata Abel, porque ele tinha raiva de ver a graça de Deus na vida do seu irmão. A raiva de Caim não era porque Deus tinha rejeitado a sua oferta. A raiva de Caim era porque Deus tinha aceitado a de Abel. Então o ódio dele na vida de Caim era de ver a graça de Deus na vida do seu irmão. E isso acontece em nossos dias. Pessoas que têm raiva de ver a graça de Deus na vida do outro. Nós vemos um caso também interessante de José. Os seus irmãos o odiavam unicamente por causa dos seus sonhos. Os seus irmãos lhe odiavam unicamente porque ele tinha sonhos, tinha revelações. Ele se destacava, tinha uma túnica de várias cores. Então o relacionamento entre José e seus irmãos não era bom. Por quê? Porque havia inveja entre eles.
Quando nós vamos aprofundando a Bíblia, nós temos Ló e Abraão que se separam por causa de contenda. Nós vamos ver também que Jacó e Esaú também têm sérios problemas entre si, porque Jacó foi esperto, foi sagaz, Esaú não valorizou o que era de Deus, porém ambos erraram com o outro e a família foi dividida. Quando nós entramos na história da vida de Davi, nós vemos Davi com problema com seus irmãos. Quando Samuel entra para ungir os filhos de Jessé, Davi não estava no meio, Davi não foi chamado nem convidado. Mas o Deus que sonda e que escolhe já tinha mostrado para Samuel que o escolhido dele não estava ali. Então nós vemos, irmãos, conflitos familiares, conflito entre irmãos em toda a Bíblia. Nós temos lá no livro de Atos, Paulo e Barnabé tendo uma contenda muito grande, ambos se separam. Conviver entre irmãos não é fácil, mas conviver entre irmãos é uma ordenança de Deus para que a unção do Espírito Santo, para que a igreja do Senhor avance, precisamos estar em união. E olhando o contexto desse salmo, olhando a história dele, todos nós sabemos que no capítulo 16 de 1 Samuel, Davi é ungido rei sobre Israel. Mas havia um tempo para a promessa se cumprir na vida de Davi. Depois que Davi foi ungido, depois que Davi derrota o gigante, depois que Davi começa a receber uma fama muito grande em Israel e começa a se destacar, começa Saul a perseguir a Davi. Saul ele começa a entender que Davi era escolhido de Deus e queria matar Davi. Irmãos, quando você começa a se destacar, quando você começa a aparecer, quando os dons de Deus começam a entrar na sua vida, quando você começa a cantar, a glória desce, quando você começa a pregar, a igreja recebe, quando você começa a ganhar alma para Jesus, quando você começa a fazer coisas, pode se preparar, vai vir inveja, vai vir ataque, vai vir perseguição, porque quando você está em evidência, muitos vão apontar para você. E agora, irmãos, Davi, ele está com um grande problema. Ele foi prometido de ser rei de Judá, de Israel, e agora tem um homem tentando matá-lo todos os momentos. Tem um homem tentando tirar a sua vida a todos os momentos. Davi começa a passar uma perseguição ferrenha com Saul. Ele não só queria matar Davi, mas mandava homens, o exército dele, para onde que encontrasse Davi, ele matava. E qualquer um que desse suporte a Davi, morria também. Nem os sacerdotes escaparam. Saul mandou matar todos os sacerdotes que deram apoio a Davi. Mas o que eu acho interessante quando você vai ler a história de Davi, que por várias e várias vezes Saul está na mão de Davi e Davi não faz nada com Saul. Parece que eu vejo Diário Samuel ele falando: vem cá, rapaz, Deus já entregou na tua mão, mata esse cara logo, acaba com a vida dele, remove ele de Israel logo. Deus já rejeitou ele, Deus não tem mais nada com ele. Sabe quem Davi era? Davi era o tipo de homem que ele tinha confiança que o Deus que tinha prometido iria colocar ele no lugar certo. Ele não precisava puxar tapete de ninguém, ele não precisava queimar ninguém, ele não precisava remover Saul, porque quem iria remover Saul era o Deus Todo-Poderoso. Ei, quem somos nós para remover alguém daqui de dentro? Quem somos nós para excluir alguém daqui de dentro? Quem somos nós para excomungar alguém daqui de dentro? Se tem alguém aqui dentro que Deus não quer, é Deus que vai tirar, é Deus que vai afastar. Nós não temos o direito de banir ninguém, de expulsar ninguém, de tirar ninguém desse lugar, porque se tem alguém aqui que não é de Deus, é Deus que tira, é Deus que arranca, é Deus que leva. Nós não temos o direito de tirar ninguém deste lugar. E ele podia, irmãos, ele podia matar Saul, ele podia tirar a vida de Saul, mas não. Ele acreditava que Deus iria encarregar disso. Ele não precisava matar o seu irmão, ele não precisava tirar a vida de Saul, ele não precisava acabar com Saul, porque o Deus que tinha ungido ele na casa de Jessé, o mesmo Deus iria se encarregar de colocar ele no trono. Sabe por quê? Porque o que Deus promete ele faz, o que Deus fala ele cumpre. Irmão, não precisa você se preocupar se Deus te prometeu uma vaga no teu trabalho. Tem um homem que é macumbeiro e feiticeiro, está acima de você. Talvez você vai dizer: eu vou queimar
diretoria, eu vou queimar ele na gerência geral. Não, deixa na mão de Deus. Quando chega a hora ele age, quando chega a hora ele te derruba, quando chega a hora ele te levanta. Não precisa puxar tapete de ninguém, não precisa fazer ninguém de escada, porque quando chegar a hora de Deus, ele te exalta. Davi era assim, irmãos, e ele começou a ter sérios problemas com Saul, sérios problemas, mas todas as vezes que a vida de Saul estava na mão dele, ele não tocava no nome de Deus. Depois que Saul morre, todo mundo conhece a história que Esbozete, filho dele, falou: o reino vai ser meu. E houve uma guerra entre o povo de Judá, que Davi é ungido em Hebrom, rei de Judá, e começou a ter um problema sério, uma guerra séria entre os servos de Saul e os servos de Davi. E a guerra foi muito grande, onde Abner morre, Azael morre, onde havia uma guerra entre irmãos. Mas chega uma hora que Abner e Joabe chegam para o outro e falam: nós somos irmãos, gente, estamos guerreando um com o outro, pelejando um com o outro, parece que a ficha cai. Nós somos irmãos, não podemos ficar assim. E Davi vai crescendo, e chega um momento que Davi fica rei, vira rei de todo Israel. O Deus que prometeu colocou Davi no trono. E agora ele está preocupado porque as tribos estão espalhadas. Ele está preocupado porque agora cada tribo está no seu lugar. E Davi tinha um plano de unificar as tribos todas, de trazer todas as tribos para si. E ele começa agora a trazer esse salmo e dizer: olha só, gente, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Andamos guerreando, andamos batendo de frente, andamos discutindo, mas agora é hora de unir as tribos, é hora de consolidar o reino. Eu preciso de Judá, eu preciso de Benjamim, eu preciso de Manassés, eu preciso de Efraim, eu preciso de Zebulon, eu preciso de Issacar, eu preciso de todas as tribos. Gente, vamos nos unir, vamos ser um só povo, vamos ser só uma adoração, vamos adorar o mesmo Deus, vamos parar com essa divisão, vamos parar com um misturo com A, um misturo com B. Nós somos um povo só. E Davi teve esse pensamento, irmãos: vamos nos unir. E o Salmo 133 Davi fez, chamando o povo de Israel para se unir e buscar a Deus. Mas por que, irmãos, que ele fala como óleo que desce sobre a cabeça de Arão? Todos nós sabemos que Arão, ele foi o que? Sumo sacerdote de Israel. Qual era a função do sumo sacerdote? Era oferecer sacrifício anual, era fiscalizar o sacrifício do sacerdote, mas ele era o representante de Deus diante dos homens. Ele levava as ofertas, os sacrifícios a Deus. Mas o interessante é que as vestes do sumo sacerdote tinha uma mitra sobre a cabeça dele, mas no seu peito tinha um peitoral com 12 pedras preciosas, e aquelas 12 pedras preciosas estavam juntas, e a cada pedra preciosa havia um nome de cada tribo de Israel. Deus estava dizendo: você não é sumo sacerdote de meia dúzia, você não é sumo sacerdote de 2, você não é sumo sacerdote de 3, você é sumo sacerdote de 12, você é sumo sacerdote de toda a tribo de Israel. Ou seja, você é sumo sacerdote de Israel inteiro. E quando Arão foi consagrado, não vamos entrar aqui no mérito do óleo da unção, Davi fala que o óleo desce sobre a cabeça, vai sobre as barbas e depois vai pelos vestidos. O óleo descia sobre a cabeça de Arão, depois que vinha da barba, passava pelo peitoral, e aquele óleo da unção ia passando sobre aquelas 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. E depois que aquele óleo passava pelas 12 pedras, e escorrendo por todos os seus vestidos, até chegar à orla da sua veste. O que isso significa é que a unção começa na cabeça, a unção começa no ministério, o ministério é a cabeça, então a unção começa sobre ele. Depois da cabeça vai descendo pela barba. Quem são a barba? São os obreiros, são os líderes de departamento que estão ligados com a cabeça. E depois, quem são os vestidos? Os vestidos são
toda a igreja, porque a óleo desce sobre a cabeça, depois desce sobre os vestidos, mas depois que desceu sobre a cabeça e sobre a orla, sobre a barba, vai descer sobre os vestidos. Se o ministério tiver unção, se os obreiros tiver unção, se a liderança tiver unção, toda a igreja vai sentir a unção também, toda a igreja vai sentir a graça também, toda a igreja vai sentir a unção e vai descer do trono de Deus. Então nós precisamos estar ligados e unidos no Senhor. Tem que ter óleo na cabeça. O óleo vai descer sobre a barba, da barba vai descer sobre os vestidos. Nós precisamos estar interligados um com o outro. E Davi sabia disso, irmãos. Davi tinha esse conhecimento. Como se chama o rei de Davi? Reino unido. Ele conseguiu juntar todas as tribos. Abra comigo. Primeiro livro de Samuel. Desculpa, 2 Samuel capítulo 6. Olha que diz Davi. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos dele, o número de 30.000. Gente, nós vamos adorar num só lugar. Eu quero trazer a arca para Jerusalém. A arca não está no nosso território. Gente, me ajuda a trazer a arca de volta. O que simboliza a arca? Simboliza a presença e a glória de Deus. O povo de Israel perdeu a arca de bobeira, foi na mão dos filisteus, foi para Kiriat Jearim, e agora está na casa de Obed-edom. E Davi falou assim: eu não aceito isso, eu quero trazer essa arca de volta para Jerusalém, que simboliza a glória, a presença, a majestade de Deus. Então, gente, me ajuda, vamos buscar essa arca. E a Bíblia fala que 30.000 homens agora, de todas as tribos, estavam junto com Davi para trazer a arca de volta para Jerusalém. Deixa eu lhe dizer uma coisa: eu não consigo avivar essa igreja, eu não consigo evangelizar com essa igreja, mas se cada obreiro, cada homem, cada mulher se unir conosco, nós vamos ser imbatível, nós vamos trazer a presença, nós vamos trazer a glória de Deus, nós vamos trazer os dons espirituais, nós vamos trazer os milagres de Deus, nós vamos trazer a unção de Deus, porque quando nós se unimos, a unção desce sobre a cabeça, vai passar sobre a barba e vai vir pelos vestidos. Quem aceita isso, levante as mãos e glória a Deus. A unção desce na cabeça, irmãos. Eu não falo com ele, não ando com ele, esse não entra na minha casa. Se você falar com ele, você não é meu amigo. Se você andar com ele, a nossa amizade está cortada. Irmãos, isso é coisa do diabo, do inferno. Porque quem é igreja tem óleo, quem tem igreja. E o peitoral tinha os 12 cravado no peito. E quando o óleo descia, passava pela barba, ia pelo peitoral. As 12 pedras recebia óleo. Era o Espírito Santo dizendo: cada tribo de Israel tem que andar na mesma unção, cada tribo de Israel tem que estar na mesma ligação, cada tribo de Israel tem que andar no mesmo propósito, cada tribo de Israel tem que andar na mesma ligação com Deus. Ei, irmãos, se você parasse para entender, quando nós nos unimos somos fortes, quando nós nos unimos a unção desce, quando nós nos unimos o poder de Deus se manifesta, quando nós nos unimos o diabo vai embora, quando nós nos unimos os dons espirituais se manifestam, quando nós se unimos a casa de Deus cresce. Agora vai, irmãos. Davi fala: vamos trazer essa arca de volta. E Davi vem trazendo a arca, irmãos. Ele ajuda todo o povo. A Bíblia fala que Davi vinha bailando e saltando diante da arca da aliança. Chega uma hora que Davi começa a tirar as vestes de rei, Davi começa a colocar uma estola sacerdotal e começa a adorar, porque a arca está voltando para Jerusalém, a arca está voltando para o território de Israel. O símbolo da presença, da majestade, da glória está entrando de novo em Israel. Agora Davi estava trazendo a arca para unificar o local de adoração. Existe um só Deus, então a adoração
oração é uma só. Existe um só Deus, então a fé é uma só. Existe um só Deus, então a comunhão é uma só também. Irmão, não tem esse negócio, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, então eu vou participar, então eu vou aceitar. Ei, a Deus é um só, a casa de Deus é um só, a palavra de Deus é uma só, o Espírito é um só, e a salvação, irmãos, vamos todos para o mesmo lugar. E vem Davi trazendo a arca de volta para Jerusalém. Então ele começa a escrever salmo, dizendo que é bom e suave que os irmãos vivem em união, porque havia uma divisão de adoração. O Judá adorava de um jeito, Levi adorava de um jeito, Issacar adorava de um jeito, cada um adorava de um jeito. Mas Davi falou assim: assim nós vamos para frente, assim nós não vamos conseguir de jeito nenhum. Irmãos, enquanto Grécia era estado, ela não crescia, mas quando cada estado da Grécia se uniu e se transformou em um só império, ninguém conseguia resistir à Grécia. Cada um tem um talento especial, e quando cada um se une em oração, no espírito, na súplica, no clamor, no jejum, na oração. Ei, eu não sou da mocidade, mas eu vou orar e jejuar pela mocidade. Eu não sou do departamento feminino, mas eu vou orar e jejuar por esse departamento. Eu não faço do grupo dos varões, mas eu vou orar e jejuar pelo Samuel, para que Deus venha dar crescimento, para que Deus venha abençoar. Ei, nós somos uma família só, nós servimos ao mesmo Deus e precisamos andar unidos no Espírito de Deus. E Davi, irmãos, ele conseguiu unificar todas as tribos. Me mostra no livro de Samuel uma derrota de Davi que não tem. Davi só foi derrotado por ele mesmo, pelo seu pecado e pelo seu erro, mas não tinha inimigo que conseguia combater Davi. Era amonita, edomita, era moabita, filisteu, era todos os povos com medo de Davi, amedrontado por causa de Davi. E o império foi crescendo, foi abençoando, tudo porque as tribos se uniram e falavam a mesma língua. Quando nós entramos no livro de Atos, no capítulo 2, fala que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então entendemos que eles estavam ali vários e vários tempos, orando e buscando a Deus. Quando nós se reunimos no mesmo lugar para orar, para buscar, pode se preparar que vem milagre, vem missão, vem virtude, vem poder. Porque quando nós se unimos, irmãos, o Espírito Santo opera. Então nós temos ele trabalhando. Olha o que ele fala em João 13:34. Irmãos, você é conhecido não é pelo falar em línguas, você não é conhecido por você profetizar, não. Olha por que você é conhecido. João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei, e vós também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Você é conhecido como igreja, não é porque você prega. Você é conhecido como igreja, não é porque você profetiza. Você é conhecido como igreja, não é porque você tem carteirinha de membro. Você é conhecido por igreja porque você ama quem te odeia, faz bem quem te persegue. Você é conhecido por igreja é porque você ama uns aos outros. Não tem meio termos. A igreja do Senhor é bom e suave que os irmãos vivam em união.